Uningá, que o futuro é aqui. Bom dia a todos. Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Bento, professor Bento. Nós estamos aqui novamente para mais um Café com Saber. Estou muito feliz hoje de poder voltar, como acontece todo o primeiro sábado de cada mês. Nós estamos sempre discutindo ou conversando sobre um tema, assim de forma muito espontânea, para trazer alguma formação, informação para todos vocês que nos acompanham, aqui os nossos alunos, nossos acadêmicos, a comunidade universitária aqui do Centro Universitário Ingá e vocês todos que nos acompanham de todos os lugares, nas suas casas, no seu carro, enfim, no seu trabalho. É muito bom esse momento. E nós convidamos você também a preparar o seu café. E enquanto vocês acompanham essa nossa conversa, vocês poderão aí saborear também um cafezinho. Agora está o tempo começando a esfriar, né? Um cafezinho bem quentinho, também um cafezinho com leite, aí um pingado, vai bem, né? E muito bom, obrigado por estar aí conosco. Eu quero recordar que essa nossa atividade, ela faz parte da nossa capelania universitária, e recordando também que a capelania universitária é um projeto que está vinculado a um projeto maior, o NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. E nós temos essas atividades que traz assim bastante possibilidade de nós nos comunicarmos com vocês e de podermos trazer temas que são temas pertinentes, são temas que precisamos de informação, de formação. E o que está acontecendo aqui hoje é uma experiência que eu quero agradecer muito a Uningá, né, a universidade, o Centro Universitário Ingá, por possibilitar a nós essa atividade, o nosso Café com Saber. E hoje nós temos convidados mais do que especiais, sempre conosco, né, o professor Luiz Fernando, que daqui a pouco ele toma a palavra, fala com vocês também, e vai ter uma música, como sempre ele traz belas músicas, canções para nós. E temos duas convidadas que são muito especiais, que trabalham, que conhecem bem a realidade do que nós queremos conversar com vocês, que é sobre a autonomia do idoso. E eu quero passar, né, a palavra para se apresentarem. Primeiro a doutora Michele Nader, a palavra com você. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje conosco. Bom dia a todos. Eu que agradeço, professor Bento, agradeço a Uningá também pela oportunidade. Eu estou ali à frente, né, da 14ª Promotoria de Justiça de Maringá, com atribuição na defesa da pessoa com deficiência, defesa dos direitos da pessoa idosa e da saúde pública. Então, assim, é muito importante, para mim é muito honroso poder falar com a comunidade em geral sobre esse tema que é tão importante e muito pouco falado, que é sobre a autonomia da pessoa idosa. Eu até comentava que até 2030 o Brasil vai ser o país com a 5ª maior população mundial de pessoas idosas, e nós falamos muito pouco sobre o idoso, sobre seus direitos, sua autonomia. Então eu fico extremamente agradecida pelo convite e em especial ao professor aí pelo contato. Obrigado, doutora. Uma alegria para nós tê-la aqui conosco. Tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa conversa, o nosso café. E passo a palavra para a professora Simone. Muito bom dia a todos. É uma alegria também estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Uningá, professor Luiz, professor Bento, pela oportunidade de conversar por um tema que a mim é muito caro, né? Eu sou professora da instituição, atuo na saúde do idoso há quase 20 anos e com isso nós vemos a necessidade, como a doutora Michele comentou, de falarmos sobre a questão do envelhecimento, de como as pessoas estão envelhecendo, como a população envelhece, como o indivíduo envelhece e como o governo, as organizações estão preparadas para todo esse envelhecimento. Então, para mim é uma alegria muito grande em poder colaborar nessa discussão. Professora Simone, muito obrigado, né, pelo seu aceite também, que tenho certeza que vai contribuir muito. Eu tive muitas boas referências de você, da doutora Michele.
que me passou a doutora pró-reitora, a doutora Gisele. Olha, convida essas duas que vai ser muito bom para esse tema. Então, muito obrigado pelo aceite de vocês, ok? Professor Luiz Fernando, aqui nós de novo, né, todos os meses. O pessoal já conhece bastante a nossa carinha aqui, né? Então, passo a palavra para você e você poderia nos presentear aí com uma bela música também. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Saber. Para a gente é uma oportunidade sempre muito interessante de trazer assuntos que vão contribuir, né, para aquilo que é o seu conhecimento, para também discutir assuntos acadêmicos e, lógico, é um projeto que eu acho que integra, né, a possibilidade de interagir com você aí, né? Então, um excelente sábado para você, uma excelente manhã, né? Queria já também agradecer muito a presença da professora Simone, da doutora Michele, que muito nos engrandece, né, nos orgulham, né, padre, de fazerem parte também dessa comunidade que só cresce, que é a comunidade do Café com Saber, né? A gente podia desenvolver algo nesse sentido, porque você que está aí faz parte também dessa comunidade. Então seja muito bem-vindo, e eu queria trazer para esse momento de início uma canção que fala muito sobre aquilo que é o nosso comportamento, né? Então, como eu me comporto frente ao outro, como eu lido com o outro, em especial na fase mais longínqua da vida, né? E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente não consegue desvincular o termo amor, né? Então, que sempre exista esse amor para recomeçar, né? Então, que a gente comece essa manhã, esse sábado, com essa canção, e que essa conversa possa ser tão proveitosa para vocês quanto tenho certeza que vai ser para a gente aqui. Simbora. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Pros que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também. Mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Oh, 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 oh. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, Sempre. e recomeçar.
Sempre, né? Muito bonito, porque até acho que nós vivemos assim um momento de grande desafio, acho que depois do pós-pandemia, né? Então muitas pessoas perderam, parece que um pouco assim o sentido da vida, aquela força para lutar, né? E essa canção faz a gente também pensar, né? É preciso ter força, ter amor para recomeçar. A gente não está no fim, a gente está apenas mais num momento da nossa história, da nossa vida. Obrigado, professor. Sempre muito feliz com as suas canções. Ok, vamos então conversar agora um pouquinho sobre propriamente o nosso tema, né? Que é sobre a autonomia da pessoa idosa. Eu queria talvez até trazer aqui uma orientação, se for possível, quem sabe até uma explicação, que a autonomia é um dos princípios importantes da nossa existência, né? A gente fala sempre de alguns princípios, como a autonomia, a não maleficência, né? A beneficência, a justiça. E a autonomia é um desses princípios referenciais da saúde, eu diria, de todas as áreas que atuam, que lidam com o ser humano, né? Autonomia quer dizer respeito, na verdade, né? Autonomia quer dizer que o outro ele tem um autogoverno, ele tem uma autodeterminação, ele pode decidir por si, né? Mas aqui, então, quando nós estamos aqui, nesse nosso caso, falando de pessoa idosa, é um pouco sobre isso que nós queremos conversar. Eu vocês podem ficar bem à vontade, tanto uma quanto a outra, o professor Luiz, poderão interagir, pode trazer alguma informação, olha, tem essa informação também que seria importante. Então eu queria começar trazendo uma questão. A partir de quando, de que idade, no Brasil, uma pessoa ela é considerada idosa? Professor, essa eu acho que eu poderia até responder, porque nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003, que diz que a partir dos 60 anos a pessoa é considerada idosa. Já cheguei. Mas mesmo tendo esse marco temporal de 60 anos, alguns direitos ou benefícios da lei, a própria legislação ela não é muito convergente. Então, por exemplo, para aposentadoria, né, a mulher com 62 anos, o homem com 65, para o benefício de prestação continuada, a pessoa idosa com 65, o benefício de transporte público, infelizmente, aos 65, aquela questão da aposentadoria compulsória aos 75 anos, e também no caso de separação obrigatória de regime de bens aos 70 anos. Então, o marco é 60 anos. 60 anos pode ir lá na CEMOB pegar a carteirinha de estacionamento Foi preferencial. O que eu fiz. No dia seguinte já fui lá. Mas algumas legislações, alguns direitos ainda variam a idade. Sim. Deveria ser tudo a mesma, né? 60 anos, mas existe essa diferenciação em alguns direitos. Que hoje falam mais de, como é que é, a melhor idade? A melhor. E tem também, acho que a gente tem que lembrar que aos 80 anos existe uma prioridade especial. É o que a gente chama dos superidosos, né? Que o próprio estatuto ele fala, aos 60 anos é idoso, pessoa idosa, mas aos 80 anos tem uma prioridade especial também. Entendi. Que bom, né? Então, esse é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então é muito importante essa lei de proteção, que dá à pessoa idosa uma segurança também, né? Ela é de 1990, é isso? Ela é de 2003. 2003. De 2003. Então, veja, é bem nova ainda, né? Faz pouco tempo que a gente... mas já dão aí quase 20 anos. Já atingiu a maioridade. Mas ainda pegando o gancho na questão da idade, eu acho que é um ponto bem interessante para ser reflexionado, né? Porque, embora seja um corte para questões de organização, de legislação, mas nós podemos observar que existem pessoas de 70 anos que não se entendem como idosos e até ficam desconfortáveis quando você sugere, né? Agora você já pode pegar a sua carteirinha do estacionamento. Então, existe uma idade cronológica, né? Que ela é importante para a organização dos serviços, do judiciário, do público e tudo mais, mas também existe outras formas de olhar idade, que é a idade psicológica, a idade social, né? A idade funcional. Então, na fisioterapia, a gente acaba olhando também quando a pessoa começa a ser idoso, né? E aí começa a entrar na discussão do idoso
idade, doença. Seria a diferença entre idoso e velhice. Idoso e velhice, né? Dentro desses termos, nós temos dois termos que são a senescência e a senilidade. Então, assim, nós vemos muito preconceito no envelhecimento na forma de que eu não quero ficar idoso, né? Pelo imaginário que se constrói do idoso. Mas o envelhecimento, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o envelhecimento saudável, que vão apresentar os cabelos brancos, a ruga, né, uma lentificação dos movimentos. No entanto, não desabilita quanto à capacidade funcional a pessoa idosa. Já um envelhecimento senil, aí ele vai trazer toda uma questão de limitação funcional que vai ferir diretamente a autonomia. Até a doutora depois pode explicar um pouco mais o funcionamento, né, das políticas públicas em relação ao Conselho do Idoso. Uma certa vez eu fazia parte como conselheira do Conselho do Idoso, onde decide as políticas públicas do município, e lá a discussão foi a seguinte quanto à idade. Para um projeto ser aprovado para os idosos têm que ter mais que 60 anos. No entanto, instituições que atendem idosos, mas com demência e que não são idosos, eles não chegaram a 60 anos. No entanto, nós sabemos que pela vertente da senilidade, a capacidade funcional, a limitação do ser humano diminui. E esse idoso portador de uma síndrome de Down ou de alguma alteração cognitiva ou doença cognitiva, ele apresenta traços de envelhecimento e necessitaria dos recursos e de acesso a projetos. E aí foi discutido que para pessoas dessa característica, teríamos que diminuir o corte cronológico. É que assim, na verdade, existe até uma grande confusão, eu acho importantíssima a sua fala, professora, porque o fato de a pessoa atingir 60 anos não quer dizer que ela, por se tornar idoso, se tornou incapaz, né? Então, existe uma grande confusão, eu já ouvi isso de pessoas assim, de assistência e me causou grande espanto, né? É só um corte cronológico que a legislação impôs, olha, 60 anos se torna idoso. Isso não quer dizer que se torne uma pessoa incapaz, muito pelo contrário. Só tem um estatuto, assim como nós temos da criança e do adolescente, o estatuto da juventude, que lhe garante direitos, né? Às vezes eu até falo, a legislação, ela vem falar o que a gente já sabe, né? Os primeiros artigos do estatuto da pessoa idosa vêm dizer, olha, a pessoa idosa é garantido todos os direitos, a pessoa idosa é garantido o princípio da dignidade da pessoa humana, isso já está escrito na Constituição, mas houve a necessidade de um estatuto reforçar isso, talvez porque muitas pessoas diante da questão da idade acabam sofrendo violações de direitos, né? Mas realmente, o fato da pessoa ser idosa, isso não se confunde com a capacidade, que eu até brinco às vezes, você tem 59 anos, você é capaz, aí você fez 60 anos, isso te tornou incapaz? Não, isso é só uma questão realmente cronológica, para realmente se cortar ali e conferir maior proteção. Agora, isso não quer dizer que a pessoa ela se torna incapaz, muito pelo contrário, né? A gente sempre fala que a gente precisa ouvir a pessoa idosa, garantir a autonomia, a independência, estimular através de políticas públicas esse trabalho gerado aí para melhor idade, como a gente fala. Então eu vejo hoje pessoas de 80 anos que correm, nadam, eu não consigo fazer isso. Então a gente tem que realmente fazer essa distinção. E podem ter casos que realmente a pessoa, como qualquer um de nós, como independente da idade, vira ter um problema que lhe retire a capacidade. Mas o fato de ser pessoa idosa, ela continua com a capacidade para todos os fins de direito, a não ser que isso é atingido por alguma doença, alguma outra coisa que pode acometer qualquer pessoa, independente da idade, né? Eu penso que uma coisa que a gente precisa também entender, que a velhice é uma fase muito bonita da nossa vida, né? Eu falo assim, eu estou envelhecendo, mas eu falo assim, eu sou muito feliz por isso, né? Os cabelos terem branqueados, tudo, porque muitas pessoas não conseguem envelhecer, né? Quantas pessoas que morrem antes da velhice? E hoje dá uma sensação que existe uma busca quase que por uma imortalidade biológica, né? As pessoas têm medo de envelhecer, né? Tanto que às vezes você vai ver pessoas já de bastante idade se vestindo, por exemplo, como se fosse um adolescente, né? E não sei até que ponto isso ajuda, deve ajudar a pessoa nessa sensação. Mas é ruim quando você nega também, né, a fase que você está. Eu queria também que vocês conversassem um pouquinho sobre uma outra questão.
Hoje, quando nós falamos de autonomia, nós estamos falando daquelas pessoas que têm o uso da razão, que têm capacidade de decidir por si só, né, por si mesma. Mas nós temos muitas pessoas que têm a autonomia ou limitada, ou a autonomia totalmente ausente, e alguém vai ter que decidir por essas pessoas. Como que vocês veem esta questão, que vocês que estão mais aí atuando, que atua junto a essas pessoas? A questão dos familiares, na decisão daquilo que é melhor, daquilo que é bom para o idoso ou a idosa. Assim, alguns casos a gente tem que separar, né? Por exemplo, né, se a pessoa não tem mais capacidade de discernimento, ela pode ser submetida a um procedimento de curatela, né? Falando juridicamente sobre o tema. Né, vai ser dirigido ao juiz para que essa pessoa seja curatelada, ela tenha alguém por ela, né? Normalmente até a legislação ela impõe ali uma ordem, por exemplo, primeiro é o cônjuge, depois os filhos, enfim, que deve ser seguido. Nesse caso, quando a pessoa ela é curatelada, quem deve falar por ela é o curador. Agora, quando ela não é submetida a esse processo, eu sempre falo, né, professor, a questão do bom senso, né? Dos filhos terem em conjunto, pensarem na melhor decisão, o cônjuge, e a gente tem sempre que pensar no que é melhor para aquela pessoa que está incapaz. No caso, se for de uma pessoa idosa, o que é melhor para o idoso, né? Então, sempre qualquer decisão, qualquer tomada de decisão, tem que sempre pensar nisso, o que é melhor para a pessoa a que a gente está decidindo, né? Na ética a gente chama isso de uma heteronomia, né? Então, quando a autonomia é você mesmo que decide, a heteronomia é quando alguém governa por você. E eu digo sempre, quando falo sobre isso, nesse tema, que eu dou aula na medicina, né, de ética e bioética, quando eu tenho que tocar nesse tema, eu digo, quando você vai decidir por outro, a decisão é daqui para lá e não de lá para cá. Então você tem que ver aquilo que é realmente bom, aquilo que realmente vai maximizar o bem para aquela pessoa. Ou que seja uma pessoa doente, ou que seja um idoso, né? Então, maximizar o bem, isto é, você fazer tudo que for possível para não causar dano, né? Para minimizar o prejuízo dessa pessoa. Eu queria até fazer um parêntese, professor, porque tem no Estatuto da Pessoa Idosa um dispositivo que fala claramente que se a pessoa idosa está na sua plena capacidade, ela pode inclusive decidir pelo tratamento, se ela quer ou não fazer o tratamento, porque ela tem a capacidade de discernimento para isso. E quando ela não tiver, o próprio estatuto da pessoa idosa, ele traz ali nas linhas, né, as pessoas que podem falar por ele, se é curatelado é o curador, se não a família. Mas, né, se tratando de questões médicas, sempre tem que se ouvir primeiro o profissional da saúde, o médico vai ser sempre a pessoa que melhor vai poder identificar qual é o melhor tratamento, mas sempre pensando em prol da pessoa idosa. Na fisioterapia, a gente acaba tratando o paciente por um tempo maior, né? E nós acabamos percebendo que a perda da autonomia é algo que preocupa muito o idoso. Então, o risco de quedas, né? Então, ele fala assim, não, eu tenho que tomar cuidado, eu não vou sair de casa, eu não faço mais aquela atividade, porque eu tenho medo de cair, e se eu cair, mas qual que é o medo de cair? É porque se eu cair, eu posso ficar na cama, eu posso ficar com perda da minha limitação, da marcha, da deambulação, e eu vou ficar dependente de alguém. Então, o nosso foco na fisioterapia é olhar o físico, né? Então, a independência, o quanto esse idoso consegue fazer as suas atividades de vida diária sozinho. Para dar essa independência, porque quanto maior independência nas atividades de vida diária, ou seja, comer sozinho, tomar banho sozinho, deambular, né, usar o banheiro, e também nas atividades instrumentais, que é preparar seu alimento, tomar a medicação, pagar suas contas. Então, quanto mais funcional a pessoa for nesses quesitos, melhor será a sua autonomia, né? A autonomia, a capacidade de decisão, como bem colocou o padre Bento, professor Bento, e a independência e a capacidade de fazer. Então, o nosso foco como fisioterapeuta é reabilitar o físico. E a gente percebe que quanto mais eles têm independência,
menor é o nível de depressão também, que à medida que eles vão perdendo a dependência. Então nós temos casos de idosos que moravam sozinhos, e a família monitorava. No entanto, chega um dado momento, né, que a matéria se esvai e esses idosos necessitavam morar com alguém ou ser auxiliado. De acordo com a organização familiar, às vezes eles tinham que voltar para a família. E aí era o ponto da depressão. E aí era o ponto de conflito. Porque a família muitas vezes não está preparada para receber esse idoso. E nem esse idoso está preparado para perder sua autonomia. E aí começa a confusão. Então, eu acho que muito interessante também esses esclarecimentos, né? Até onde vai a lei? Eu acho que a doutora também podia ajudar as famílias no sentido assim, que algumas perguntas que às vezes eles nos fazem. Tá, aí meu pai, minha mãe vem para minha casa. Eu vou passar uma semana na casa de cada um, fazendo turismo, né, familiar entre os filhos. Quem vai ser o filho responsável? O pai não consegue mais ir ao banco. Eu tenho que ter um documento de curatela, de ser curadora do meu pai, para poder exercer isso, ou isso pode às vezes acontecer informalmente? Qual que é o risco que a família acaba sofrendo com isso? Nesses casos, infelizmente, a gente vê bastante isso também. Eu sempre falo, né, o idoso cada semana está na casa de uma pessoa. Até eu comentava agora há pouco com o professor, antes de começar, que a pessoa idosa, assim como qualquer um de nós temos aquela questão do pertencimento, né? Então, às vezes a pessoa mora 50 anos no mesmo lugar, tem as suas coisas, a sua casa, a sua vizinhança. Então, essa retirada da pessoa idosa, da casa dela, tem que ser feita com muita cautela. E primeiro se pensar sempre, professor, assim, o idoso foi ouvido? Porque um dos direitos, né, é ser ouvido. Ah, tá, ele está com a capacidade, por exemplo, bancária, de ir no banco, já não tem o mesmo traquejo que um jovem, né? Porque hoje também é tudo computador, tudo tem que ser ali na máquina. Mas ele continua respondendo por si, né? Essa pessoa ela foi ouvida, será que a ajuda na residência dela não é melhor? Essa seria a primeira questão que eu colocaria. Mas se chegar na situação, olha, realmente a pessoa idosa ela não tem condições, para fins jurídicos, né, questão de patrimoniais, compra, venda, bancária, é sempre importante submeter a um processo de curatela, um processo simples, judicial. Algumas instituições bancárias acabam aceitando a questão de procuração, mas já é mais temerária, até porque a curatela, a pessoa pode, inclusive, defender os interesses da pessoa curatelada perante o INSS, outros órgãos, né, e aquilo que eu falei, né, a legislação ela estabelece primeiro uma ordem prioritária, primeiro é o cônjuge, o companheiro, não tem condições, não tem, já falecido, não é casado, aí passa para os filhos. O ideal é que a família delibere sobre isso, que se converse sobre isso. Olha, quem tem mais condições é aquela filha ou aquele filho, primeiro por ter mais vínculo, por ter mais tempo, né, por ter mais conhecimento. Então, assim, isso tem que ser feito através de uma decisão realmente familiar. Mas sempre é importante submeter isso, procurar um advogado, senão os núcleos de prática jurídica, se a pessoa não tem condições de contratar um advogado, os núcleos fazem para que ingresse com o processo de curatela, aí a pessoa vai ser periciada também, vai ter uma análise médica para verificar realmente se essa pessoa deve ser submetida ao processo de curatela, ou às vezes de o que a gente chama na legislação hoje, tomada de decisão apoiada. Por exemplo, a pessoa tem condições, ela só precisa de auxílio de alguém, aí o juiz vai dizer, olha, então a pessoa lá, o seu filho vai lhe ajudar. É isso, né? Porque o processo de curatela é quando realmente a pessoa ela não tem condições mais de gerir os próprios atos. Então já é um procedimento um pouco mais, mais gravoso, né? Mas isso eu acho que sempre tem que ser tomada com uma decisão familiar, pelo coletiva, diálogo, né? E sempre pensando no melhor interesse da pessoa idosa. Eu acho que uma boa esperança que nós podemos deixar para as famílias é essa questão do diálogo, né? Conversar. Acho que envelhecer e morte é um tabu mais que o aspecto sexual hoje na nossa sociedade. E conversar sobre o envelhecer, né? Em tal situação, se eu precisar de cuidados, como seria esse cuidado, né? Existem as diretivas antecipadas de vontade, que é um documento também que se faz. Resolução do Conselho Federal de Medicina.
também... Tem essa resolução também, as diretivas, né, antecipada de vontade do paciente, né? Que entra daí o que a doutora Michele disse, que a DAV, né, diretivas antecipadas de vontade, que seria um testamento vital, no sentido das pessoas colocarem, olha, eu gostaria de ficar na minha casa, eu gostaria de preservar tais e tais imóveis caso tenha, eu gostaria de ser cuidada por tal filho, eu gostaria de tal procedimento fosse realizado, médico ou não. Então, as escolhas. Até a gente brinca, né? Até a temperatura do banho pode ser escolhida, né? Chega até esses requintes. Mas é a conversa, é o diálogo. Eu percebo que as famílias que o diálogo acontece, que o diálogo flui, elas são famílias que passam por esse processo. Porque é muito gostoso ter a convivência, né? O Padre Bento dizia, é a melhor idade. Eu vejo controvérsias nessa. Também vejo. Porque é o que dizem, né? Para alguns é a melhor idade, para outros a melhor é com 12, com 13 e assim vai. Mas eu vejo que o diferencial para o sucesso do envelhecimento é a comunicação, é o diálogo entre as famílias, o diálogo consigo mesmo, né? Ter essa clareza de que eu estou envelhecendo, e isso é inevitável. Eu acho que as pessoas também têm que começar a se preparar, porque até o professor falou alguma coisa sobre a velhice, eu ia até comentar, ou a gente envelhece ou morre. E as pessoas não têm essa ideia, porque a gente tem muito apego cultural ao que é novo, ao que é o moderno, ao que produz, né? A sociedade só olha para aquele que produz. Aquele que deixa de produzir é colocado à margem da sociedade. Por isso que existe um estigma sobre a velhice, sobre a pessoa idosa, e a gente vê isso claramente no dia a dia na promotoria, infelizmente, o abandono, a negligência nos cuidados, eu não tenho tempo, só me incomoda, e a gente precisa começar a falar disso, né? Eu não quero morrer, então eu vou envelhecer. É porque hoje o pessoal acha assim, tudo que é novo é bom, tudo que é antigo não presta, né? E não é assim. E, na verdade, nem tudo que é antigo é bom, nem tudo que é novo também é bom. Acho que as duas coisas tem coisas boas, digamos, né? E às vezes a gente encontra assim, muitas vezes na família, às vezes um filho, né? Mas você é do passado, esse tempo já passou, esse tempo não existe mais, né? E quando vocês falam do diálogo na família, eu também julgo super necessário, muito importante, porque às vezes falta isso. A gente que trabalha nas comunidades, muitas vezes nas periferias, a gente sabe o quanto isso falta, né? O quanto que isso é necessário. E quando se tratando aí das pessoas idosas, quanto que muitas vezes sobra para um filho, sobra para 2 filhos, e tem outros filhos que estão nem pouco se preocupando, na verdade não estão preocupando nada, né? Porque quando você convive na comunidade, você sente o sofrimento daqueles que às vezes sobra uma responsabilidade muito pesada para poucas pessoas dentro da família. E quando a professora Simone, a doutora Nádia fala, doutora Michele, fala sobre o diálogo, eu acho que essa mensagem ela é muito importante. Converse com seus pais, valorize os teus pais, valorize os teus avós, né? As pessoas idosas que você tem por perto, porque afinal de contas, elas têm uma sabedoria que nós não temos, né? Nós podemos ter a força, mas eles têm a sabedoria. E aquela máxima que até o professor Luiz agora há pouco lembrou, né? Que o pai cuida de 10 filhos não cuidam de um pai. Infelizmente, a gente vê diariamente na promotoria, presente, né? E é muito triste, né? A pessoa idosa, ela se sente, acho que um dos grandes problemas do envelhecimento, essa questão realmente da depressão. Você começa a se sentir inútil, você vê pessoas decidindo por você, você vê uma briga familiar, e o idoso às vezes chega para mim e fala, olha, eu não quero dar trabalho. Sim. E esse é um dos motivos até que a gente sempre fala, né, no direito, ali na promotoria, que a pessoa idosa ela é uma vítima silenciosa, porque às vezes ela sofre maus tratos, a violência dentro da própria família, e ela não quer denunciar porque é o próprio filho, é o neto, né? Então ela tem muita vergonha do que está acontecendo. E às vezes eu vou ouvir os idosos, porque quando tem algum conflito, alguma situação, a primeira coisa que eu falo, olha, então vamos ouvir a pessoa idosa, vamos ouvir o idoso, vamos trazê-lo e conversar com ele. E ele fala, eu não quero dar trabalho. É o que mais falam, né? O E medo eu de dar fico trabalho. assim, Eu não quero ser um peso para a família, né?
E é muito triste É. ouvir isso, saber que você trabalhou a vida inteira, Sim. que você criou, aí você pega lá, todos os filhos são formados, criados, né? E aí você escuta isso, assim, para mim é uma agressão, é uma grande violência Sim, que essa uma pessoa está ofensa. sofrendo, né? Então, pessoal, vocês aí que estão em casa, olha o nosso café, que beleza, né? Que bênção, né? Quantas coisas boas, orientações, informações para nós, para que a gente possa ajudar também outras pessoas, né? Vocês que estão aí nos acompanhando, repasse para os seus colegas, para os seus grupos, para os seus contatos o link, para que eles também possam acompanhar, assistir esse momento, essa conversa que acreditamos ser muito útil e vai trazer muito bem, fazer muito bem para aqueles que acompanharem. E antes da gente dar aqui segmento, temos mais aí, vamos ter mais um bloco, né? Nós vamos ouvir mais uma música com o professor Luiz Fernando, né? Com você. É sempre tão legal, né? Eu fico aqui ouvindo e às vezes a gente até esquece de participar porque é tão bacana e tão gostoso escutar pessoas que têm tanto domínio. E eu fico pensando aqui que a minha responsabilidade no café é sempre de trazer um pouco daquilo que é a música, né, sobre o tema e tentando de alguma forma conciliar. E quando eu escuto vocês, quando eu vejo vocês falando sobre a escuta, e que vem muito de encontro com essa próxima canção, né, que é uma canção chamada Verdades do Tempo, né, e ela fala muito sobre essa questão da importância de você ouvir, de você amar, de você falar, né, então que essa música possa, de fato, vir a contribuir com todas as falas fantásticas. E você que está em casa, nesse sábado de manhã, tomando seu café, que você possa, de fato, repensar nesse processo, né? E entender que as pessoas são pessoas novas, adultos, idosos, elas são pessoas, né? Que elas precisam, em qualquer fase da sua vida, ter direito garantido, ter um cuidado garantido, ter um amor garantido. Então, né, acho que vem muito para contribuir com a fala de todos, muito legal. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. É bem isso, professor. E às vezes a gente encontra muitas pessoas que dizem assim,
Nossa, eu estou com peso de consciência porque minha mãe faleceu, meu avô, meu pai, e eu poder ter feito tantas coisas e não fiz, né? Isso a gente encontra muito. E eu digo sempre para essas pessoas, quando vêm falar comigo, eu digo, pois é, agora não tem mais como você voltar, mas você pode amar os que você tem daqui para frente, né? Não para um desencargo de consciência, é porque aquilo ensinou você. Que você poderia ter amado mais, você poderia ter vivido mais, aquela experiência com teu pai, com tua mãe, com teus avós, com aquela pessoa idosa que estava do seu lado. Então, ame mais, né? A vida é curta demais, né? E quando você ama, você faz o que você quer, porque o amor faz sempre fazer o bem, né? O amor nunca faz o mal. E diante disso, eu queria trazer aqui também uma questão que eu estava aqui pensando sobre ela em relação, deixa-me ver, em relação exatamente a essa questão das decisões, daquilo que muitas vezes nós decidimos, né, para os nossos idosos. Eu tive minha mãe com vários anos totalmente com a autonomia ausente, a gente tem que decidir por elas. Então, dentro disso, um pouquinho das suas experiências nos seus trabalhos, alguma informação que vocês gostariam de trazer para nós? Eu acho que o preparo, padre, sabe, o preparo para a gente poder entender qual é o nosso papel ao longo da vida, né? Não é porque quando nós chegarmos aos 60, ou quem já chegou, já tem o título de idoso, que já tem a maturidade desenvolvida. Então, a maturidade, ela se faz ao longo da vida. Então, existem algumas situações que podem favorecer isso. Quando a gente olha uma população que envelhece, que não consegue aceitar seus idosos, aceitar o envelhecimento, nós pensamos que faltou para que essa sociedade que está no cuidado agora entender melhor do que é envelhecer. A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito veloz e utilitarista, né? Como a doutora também destacou aqui. E esse utilitarismo, ele às vezes choca e não dá espaço para o amor tão lindo que o professor Luiz trouxe na música. Então nós teremos que ter mais tempo, achar uma forma de abrir um tempo e entender esse processo. Eu tenho experiências bastante interessantes na intergeracionalidade. E aí 2 pontos que eu queria colocar, que era aproximar as crianças dos idosos. Exato. Na própria família, nós aproximávamos muito. Eu também tive a minha avó num processo, né, de morte, né? O ano passado, minha avó faleceu em dezembro, e durante o período do ano de maio a dezembro, nós, enquanto família, e aí era neto, bisneto, filho, genros, netos, amigos, todos puderam um pouquinho. E houveram momentos que as pessoas queriam estar com a minha avó. Precisa ir lá no hospital? Eu posso ficar com a avó no hospital. Porque era para participar desse projeto. Você falou assim, o quê? Eu vou ficar durante uma tarde, um dia, eu vou passar uma noite com o idoso, aquele sofá ruim, aquela cadeira ruim para deitar. Mas ali tem vida, tem ensinamento. Ali você pode contemplar a sua vida, que nessa nossa vida louca não nos permite fazer isso. Então as crianças se preocupavam. Teve tempos que a minha avó estava mais independente, que nós saíamos para almoçar. E aí era assim, minha filha, de 10 anos na época, falava assim, mas tal lugar é bom para a avó ir? Tal lugar a avó vai poder ir? Então todo mundo se movia para pensar na acessibilidade, se a comida era adequada para ela, tudo assim. E aí nós víamos o protagonismo da avó. E todas as gerações entendendo a velocidade da criança, o dinamismo do adulto e a necessidade do cuidado do idoso mais extremo, né? E também dizer da importância da pessoa se preparar para esse envelhecimento, né? O velho é tido como aquele resistente, o velho não quer mudança, o velho não se adapta. E quando ele não se adapta, ele passa a ficar
à margem dos processos. Então, não vou convidar fulano, porque fulano, não, tudo para ele é lento, tudo para ele é devagar, tudo para ele tem que ser do jeito dele, ele não se adapta. Então, ele não será convidado para a festa, ele não será convidado para o projeto. Então, individualmente, nós podemos pensar o quão restrito, porque esses comportamentos de não se adaptar, nós não encontramos só no velho. Hoje em dia, nós encontramos muitos jovens em sala de aula, às vezes eu vejo o comportamento dos alunos, eu falo assim, se eles pegassem lá o que se critica os idosos, eles iam ver que está encaixando neles, né, a dificuldade. Então, de nós nos prepararmos para esse envelhecimento enquanto sociedade, enquanto família, enquanto ser humano, né? Eu trabalhei 30 anos, eu tenho uns conhecidos que eles estão entrando no processo de aposentadoria e aí a minha pergunta sempre é, e aí, o que você vai fazer agora? Eu vou descansar, eu vou viajar, não quero mais trabalhar não, trabalhar eu não quero, mas a vida é um trabalho. Talvez você não vai dar continuidade no que você fez há 30 anos, mas que algo terá que ser estabelecido no lugar, terá. E algo com a seriedade de um trabalho, com uma carga horária menor, com uma flexibilidade maior, mas com a carga, porque senão o indivíduo perde a identidade, Sim. Ele perde o protagonismo. Então, acho que a mensagem de esperança é como é que nós conseguimos ser protagonistas nessa vida? Não com rótulos que são impostos, mas olhando para o ser humano e vendo assim, qual que é meu papel de mãe? Qual será meu papel de avó? Qual é o meu papel de filha? Né? Honrando meus pais, cuidando da minha filha e cuidando do meu trabalho. Então, acho que isso é um ponto importante para ficar de reflexão num sábado tão gostoso, né? Com café do lado. Acho que é super importante, né? Então, você sente também o prazer por envelhecer, né? Então, não vê assim como fosse uma doença. Envelhecer não é uma doença, né? Talvez algumas coisas vão aparecendo mais na nossa velhice, mas envelhecer é muito bonito, né? Então, eu creio que essa sabedoria nós precisamos buscar, temos que conquistar e ajudar nossos jovens hoje a entender isso, né? Que essas pessoas deram muito delas por nós. Nós somos o que somos por causa dessas pessoas, né? Por causa dos nossos pais, por causa dos nossos avós. E então, que a família tivesse essa consciência de todos se envolverem, porque as pessoas idosas e doentes, elas não têm medo de envelhecer nem de ficar doente. Elas têm medo de serem abandonadas. Elas têm medo de, como vocês já falaram, medo de ser um peso para a família, ser um peso para outra pessoa, não saber para onde vai, né? E, sobretudo, as pessoas mais idosas, talvez do nosso tempo, elas são pessoas muito tímidas, são pessoas que, quando chegam na velhice, elas têm que se expor à intimidade delas, né? Às vezes para a família, às vezes para uma pessoa que jamais ela ficou até sem camisa, sem nada, então acaba se expondo, né? Então esse respeito, esse amor pelos idosos, uma nação que não valoriza, que não apoia os seus idosos, é uma nação, é uma família, é uma sociedade que está fadada a morrer, né? Porque os idosos são os nossos diamantes, são as pessoas mais... Todos merecemos e precisamos de cuidados, de atenção e respeito, mas o não respeito a uma pessoa idosa é a tragédia de uma sociedade, de uma família. Sem querer cortar, professor, eu sempre penso isso, às vezes em alguns casos pontuais ali na promotoria, às vezes você vê o filho, né, abandonando, negligenciando os cuidados com o pai. E eu sempre me pergunto se é assim que ele quer que o filho dele vai tratar ele, porque tem a questão do exemplo, né? Aquele que vê o filho abandonando o pai, maltratando, vai ser assim que ele vai criar, que ele vai no futuro tratar o pai dele. Então, cuidar dos nossos idosos, né? Tutelar os seus direitos, ter o carinho, né? A empatia. Eu me lembrei, a gente está numa comunidade universitária,
não faz tanto tempo, né, de um vídeo de algumas alunas dizendo de uma mulher de 40 e poucos anos, né, que deveria estar aposentada. Eu queria estar aposentada aos 40 e poucos anos, né, mas que discriminação com a pessoa, ela nem era idosa, né, mas que falta de tato, de empatia, respeito, que as pessoas têm de respeito pelo próximo. Então nós temos que realmente repensar como estamos cuidando dos nossos idosos, das nossas pessoas com deficiências, porque, né, como que a gente quer que as pessoas cuidem da gente no futuro, e isso falando assim para a sociedade, para a família, e também do poder público, que nós temos que cobrar do poder público, eu não poderia deixar de falar aqui, de políticas públicas em prol das pessoas idosas, né? Nós vamos atingir um patamar com um número muito grande de pessoas idosas na nossa sociedade, e nem as famílias, nem a sociedade está se preparando, e nem o poder público, né? Então a gente não tem políticas públicas, centros de convivência intergeracional, né? Poxa, que experiência linda da sua filha com a avó. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que para a sua filha, que enquanto crescimento, a forma como ela vê as pessoas, de como ela vai encarar o futuro, é muito diferente daquele que despreza o seu. Então, assim, essa questão da intergeracionalidade, a gente tem que trazer para os espaços, né? Para a nossa comunidade, a convivência. A pessoa idosa, ela construiu o nosso passado, nós somos o que eles fizeram, e a gente tem que pensar nisso, tem muito a aprender. Eu sei que a gente só fala isso quando está mais maduro, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo. Mas quando passa o tempo, eu falo, olha, a Michele de hoje não é a mesma da Michele de ontem. E hoje eu estou muito melhor do que eu era ontem. Seja enquanto maturidade, paciência, porque a gente vai adquirindo experiência. Essa experiência que a pessoa idosa tem, que ela pode trazer para a gente. Então nós precisamos valorizar a nossa pessoa idosa, né? E pensar no exemplo para o futuro. Você sabe que, só contribuindo um pouquinho com a fala da doutora, a gente, você falando, né, escutando a professora Josiele, a professora Simone falar, é algo que a fisioterapia experimenta muito, né, que é essa vivência, esse dia a dia, né, com a pessoa idosa, no que pesa o atendimento, muitas vezes por anos, né? Então eu tive a oportunidade de atender pacientes por mais de 9 anos, 3 vezes por dia, né? E por muitas vezes mais de 1 hora. E muitas dessas vezes a gente chegava para atender e a pessoa ela falava, você percebia que ela queria conversar, você percebia que ela queria falar, né? E a experiência que a fisioterapia tem, agora falando um pouco para os nossos alunos do curso de fisioterapia, é uma experiência ímpar no que pesa essa convivência, que às vezes nem os próprios familiares têm, né? E aí, hoje, a gente vê muito isso. Eu tive a oportunidade de atender um senhor que eu comecei a atender ele com 79 anos, e ele morreu com 90, né? Então, e ele falava sempre para mim assim, para que eu vou fazer isso, né? Isso aqui não tem sentido nenhum, eu já estou quase morrendo, então não tem por que eu fazer isso, né? E eu sempre dizia para ele, nós temos a esperança, nós precisamos continuar, você está aqui, você está vivo, você precisa continuar fazendo aquilo que você faz. E ele, iniciamos com 79, e ele, né, foi falecer aos 90 anos, então foram vários anos em que ele dizia assim, em alguns momentos, ele falava, quando eu tinha 20 anos, eu me lembro de conversar com os amigos e dizer, eu já vivi a metade da minha vida, né? Agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer a outra metade. E lá se for uma metade, outra metade e outra metade. E aí, quer dizer, o que a gente vê na população idosa é, de fato, por muitas vezes, a espera pela morte. Então, o que hoje, doutora, e aí é uma dúvida, né, minha, acho que também contribui para a comunidade, o que hoje a gente tem visto, né, de maneira bem direcionada dentro daquilo que é o poder público, né, que garante ao idoso a continuidade da sua vida ativa, né, em especial no que pesa aquele que é ativo. Eu falo mesmo em questões de, sei lá, concursos públicos, atividades garantidas, né, em direito, para que o idoso ele possa continuar sendo inserido, pensando nessa perspectiva de longevidade, né? E hoje a gente fala muito dessa longevidade. Pessoas que vivem 90, 100 anos, né? E por muitas vezes até uma vida um tanto quanto ativa. Existe alguma coisa, até para que as pessoas que estão assistindo possam pesquisar um pouco mais sobre isso, que é de novidade dentro do poder público? Deixa eu aproveitar um gancho e
trazer outra questão, talvez você pode incluir nessa do professor Luiz, que a gente conversava ali antes de começar o nosso café, que você comentava sobre as questões, às vezes, dos condomínios, por exemplo, para idosos, essa separação. O que tem, como eu acho que pensei, entrei na questão trazida pelo professor, o que tem de benefício, digamos, nessas situações para os idosos? Só que nós temos agora pouco tempo, se a gente puder, né, resumir. Bem rápido, né? Uhum. Na verdade, assim, o Estatuto ele proíbe qualquer discriminação, até na oferta de emprego para a pessoa idosa. E se uma pessoa idosa ela prestar um concurso público, até ela tem preferência num empate. A idade ela é levada em consideração. Então, a pessoa mais velha, num critério de desempate, ela é beneficiada, né? Com relação ao estímulo ao poder público, na verdade, assim, o que nós temos ainda muito pouco, né? Mas a gente vê, assim, às vezes, por exemplo, algumas legislações que acabam conferindo benefícios a empresas que contratem pessoas idosas, né? Benefícios fiscais, outros benefícios, realmente tentando reinserir a pessoa idosa no mercado de trabalho, por que não, né? E lembrando também da questão habitacional, o Estatuto também prevê que no mínimo 3% esses condomínios habitacionais do poder público sejam destinados à pessoa idosa, com prioridade. E lembrando, né, que eu falei agora há pouco, falava um pouco sobre essa questão dos condomínios, que às vezes a gente vê assim, condomínio do idoso, condomínio da pessoa idosa. Eu acho que isso é um certo estigma, né? Porque você acaba colocando aquela gama da população num canto, colocando a outra no outro, quando na verdade todos temos que conviver. Então o ideal são condomínios habitacionais. Aí sim, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoas jovens, né? Para que todos possam se conviver, né? e ter o apoio mútuo, né? Porque a Constituição ela fala que é uma obrigação da família, da sociedade e do poder público cuidar das pessoas idosas. Então, a família tem o seu papel e a comunidade também. E, às vezes, a gente vê muitos casos de violação de direito que o vizinho, a amiga, né, aquela pessoa que morou sempre ali, a comunidade do bairro consegue tirar aquela pessoa da situação de risco, né? E eu sempre falo também, professor, fazendo um gancho bem rapidinho, da solidariedade. Por que não, né? A gente é solidário, a gente ajuda tantas pessoas e, às vezes, eu recebo algumas denúncias lá na promotoria e a pessoa realmente tem que denunciar, essas questões têm que ser trazidas ao Ministério Público para apuração, mas às vezes a gente vê assim, tudo bem, a pessoa ela denunciou, mas o que ela também está fazendo enquanto comunidade, enquanto sociedade, para ajudar aquela pessoa, né? Ela pode ajudar? Pode, dentro dos limites. Às vezes o que ela pode fazer já tira a pessoa da situação de risco, ajuda a pessoa. Então a gente tem que pensar também enquanto sociedade o que a gente pode estar fazendo. Perfeito. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Podemos ficar aqui mais uma hora, o dia todo. Mas no mês que vem, eu creio que o nosso tema vai ser sobre longevidade e saber viver. Né? Então, de alguma forma, a gente dá um pouco a continuidade nessa temática, né? E antes de eu passar a palavra final para vocês, dar aí uma mensagem rapidinha para os nossos aqueles que nos acompanham, eu quero lembrar que o nosso projeto, ele tem, além do NAAC, né, que é o projetão, digamos assim, um guarda-chuva, ali debaixo desse guarda-chuva tem o NIA, né, que é o Núcleo de Inclusão ao Acadêmico. Nós temos a Capelania Universitária, temos atendimento todas as terças-feiras. Vocês entrando no site da Uningá, vocês têm um e-mail, onde vocês poderão solicitar esse atendimento e nós marcaremos o horário com vocês. Também nós temos na Capelania, todas as terças-feiras, às 18h15, a celebração na Capela Ecumênica, aqui do campus da Uningá. Temos os grupos também de oração, não só católicos, mas também de outras comunidades religiosas, de outras denominações religiosas. Enfim, nos procurem que nós podemos encaminhar vocês naquelas suas necessidades. E antes então de dar a palavra final para os nossos convidados, quero agradecer primeiro vocês aí que estão nos acompanhando. Se não fosse vocês, não teria razão desse café existir, né? Ele existe porque nós pensamos em vocês, a cada mês trazendo um tema que possa ajudar, né, a comunidade a pensar, a refletir. E a gente não tem nenhuma intenção de esgotar o assunto, muito pelo contrário, né? Mas suscitar em nós, na comunidade, na sociedade, a importância de
considerar essas questões que são muito importantes, que são fundamentais para a nossa convivência. E quero agradecer aqui a Uningá, né, o Centro Universitário Ingá, agradecer o nosso reitor, o Dr. Roberto, o nosso presidente da mantenedora, Dr. Ricardo, a nossa pró-reitora, a doutora Gisele Colombari, todos os diretores, os professores, os coordenadores de curso, os funcionários, os colaboradores, os professores, a todos que fazem parte desta comunidade acadêmica. Quero agradecer aqui os nossos técnicos, né, que todos os meses preparam para nós. Nós temos aqui todo um aparato tecnológico, né, para nos ajudar a fazer o melhor, dar o melhor de nós para vocês. Agradeço aqui o Márcio, né, que é o diretor aqui do estúdio. Agradecemos o João, agradecemos o Osmar e agradecemos o Adriano, né? Então, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção que nos dá aqui no estúdio. Então, para nós concluirmos, eu dou aí um minutinho para a professora Simone, um outro minutinho para a doutora Nádia e depois um minutinho para o professor Luiz Fernando para concluir com a música. Muito obrigado a vocês por terem estado conosco, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Repito, passem esse link, envie para os seus contatos, nos seus grupos, nas suas comunidades, coloque nos seus Facebook, nos seus Instagram, enfim, nas suas redes sociais, para que possa partilhar e mais gente ter acesso a esta mensagem. Professora. Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria participar. Obrigada à nossa pró-reitora, doutora Gisele, pela indicação. Esse tema para mim é uma missão. Eu estive à frente de um instituto, de uma organização não governamental que chamava Instituto Longevidade, por entender a importância desse fato e que a dificuldade das pessoas em conversarem, da sociedade não falar sobre isso. Então eu gosto sempre de encerrar com uma mensagem de esperança. Envelhecer é bom. Né? O diferente disso é morrer cedo e nós não estaremos curtindo essa vida tão boa que Deus preparou para nós. E que você possa aproveitar de momentos com seus idosos, com sua família, com seus filhos, porque é essa convivência. Jogo é jogo, treino é treino. Então, treinar ao longo da vida as relações, a amizade, o que as pessoas gostam, para que vocês possam, lá na velhice, ter um vínculo melhor, saber o que seus amores gostam e poder viver esse ciclo com muita alegria. Muito obrigada e que tenham todos um ótimo sábado. Obrigado, professora. Eu queria também agradecer ao professor Bento pelo convite, a Uningá, agradecer à professora Gisele, professor Luiz, eu fiquei emocionada com as canções, eu já conhecia, mas a sua voz ficou mais emocionante. A professora Simone, acho que a gente tem que estreitar as nossas, né, o nosso contato aí, porque acho que a gente tem muito ainda a fazer pela sociedade. E enquanto Ministério Público, eu não poderia encerrar pedindo, né, conclamando as pessoas para que qualquer denúncia de violação de direitos, maus tratos, abandono de pessoa idosa, cheguem ao Ministério Público, ainda que de forma anônima. Então, todas as cidades do Paraná têm um promotor que é responsável, né, na comarca. Em Maringá, nós temos a Central de Atendimento ao Cidadão. Então, nós fazemos o atendimento à população. Então, que qualquer demanda dessa natureza, ou outras demandas, né, violações contra a pessoa com deficiência, demandas de saúde pública, podem ser buscadas na Central de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público de Maringá. Posso deixar o telefone? Pode. Então, o telefone é 3227-1415 e nós também temos um e-mail na página do Ministério Público do Paraná, na internet, vocês encontram o contato de todas as promotorias de justiça, da Central de Atendimento ao Cidadão, né, que busquem o Ministério Público para que essas demandas cheguem até nós e que a gente possa realmente fazer um trabalho ali em prol da população idosa e daqueles que necessitam. Doutora, muito obrigado. Obrigada a todos. todos. Foi bom demais ter vocês aqui. Obrigado. Professor, como sempre, você arrasa, né? Como diz o jovem, né? Com você. Muito obrigado, né? Muito obrigado, Padre Bento, por mais uma vez, né, me oportunizar participar desse que é um projeto lindo na instituição. Obrigado, professora Simone. Obrigado, doutora Michele. Acho que foi uma manhã extremamente esclarecedora e você que está em casa, obrigado por participar conosco. A gente
Tá sempre aqui buscando trazer assuntos diversos para vocês e que você possa, de fato, olhar para essa vida, né, como algo que ela deve ser vivida agora, né? Então a gente busca nos preparar para um futuro, entretanto, viver agora, né? Porque acho que a gente não tem muito tempo nessa vida, passa muito rápido e, portanto, que a gente possa exercer essa vida de maneira mais cotidiana possível, né? Entendendo de fato tudo aquilo que é o mais importante, que é a gente buscar ser feliz. Então eu queria terminar com uma canção que fala sobre isso, sobre a importância de viver o agora. Né? E eu termino com uma frase dizendo assim que ansiolítico para excesso de futuro e antidepressivo para excesso de passado. E sorrisos, né, para o hoje. Então acho que isso é o que a gente precisa de fato buscar viver. Então um grande abraço para você, obrigado mais uma vez, até o próximo café, se Deus quiser. Quando o dia amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu assim tão lindo. Hoje sou feliz por estar vivo. E se o dia amanhecer sem nenhum sentido, não vá se arrepender se sair ferido. Hoje sou feliz por estar vivo e juntos vamos seguir o mesmo caminho. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que deixou pra trás. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que deixou pra trás. Não temos tempo, 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 não. E se o abraço ficou pra depois, abra a janela e deixa a luz do sol te iluminar, porque é hora de você correr atrás do que deixou passar. Hey, hey.